Recebam Rogério Scher. A fala do Alberto deixa uma pergunta inequívoca no ar. E as pessoas? E o que nós vamos fazer com elas? Com aquelas que lideram e com as demais todas que são lideradas. Bom, é sobre isso que eu quero falar rapidamente com vocês. Por que vale a pena estar aqui onde estamos hoje? Por que você veio para cá? Ora, sem dúvida que há um objetivo comum entre todos aqui. Ampliar o nosso nível de prontidão em relação ao futuro. Mas o futuro tem um maldito de um defeito. Ele é absolutamente incerto, instável, impossível de ser realmente controlado e previsto. As lideranças autoconscientes sabem que, embora o futuro não possa ser controlado, o esforço é para tentar controlar o que for possível. E, ao mesmo tempo, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas a liderança que engaja e inspira continua fazendo claras escolhas do que deseja que aconteça amanhã. E se tudo sair diferente do que a gente escolheu, a liderança ainda inspira a empresa em torno de uma poderosa ideia. Por meio da nossa cultura, por meio do propósito e dos valores, a gente ainda pode escolher como agir diante de tudo aquilo que a gente não escolheu. Portanto, uma liderança que engaja e inspira, por meio de uma cultura forte e saudável, terá sempre condição de continuar fazendo escolhas, mesmo quando tudo que aconteceu ao nosso redor for diferente do que o que a gente escolheu. Essa será a força de uma empresa movida por propósito e valores. No meio desta reflexão, há outras duas perguntas que valem muito a pena, nesses rápidos minutos que eu tenho, compartilhar com vocês. Uma pergunta é: como é que na direção desse lugar desconhecido, que é o futuro, cheio de incerteza e instabilidade, como é que nós vamos manter a nossa equipe trabalhando de maneira feliz e motivada? Ao lado dessa pergunta tem uma outra, que é: como de verdade a gente constrói com êxito equipes de alta performance? Bem, a chave para essas duas perguntas está no tema do engajamento. E quando você fala em engajamento, é óbvio que é lícito, é possível trazer em cima da mesa o tema da felicidade. Olha, eu faço 50 anos nesse ano. Na minha experiência pessoal e profissional, eu nunca vi o assunto de felicidade no trabalho, inclusive no trabalho, sendo discutido, estudado e conversado dentro e fora das organizações de um jeito tão consistente e maiúsculo como fazemos hoje. A Universidade da Pensilvânia, que na minha opinião lidera a frente de psicologia positiva que melhor contribui hoje com esse tema, traz, junto com o pessoal da neurociência, uma reflexão interessantíssima que eu queria compartilhar com vocês. O paradigma que moveu os indivíduos dentro e fora das empresas no século XX foi esse aqui. Será que a gente precisa ter sucesso para ser feliz? O driver das pessoas até o século XX estava implícito nesta questão. Mas no século XXI, a gente trocou a pergunta. Será que precisa ser feliz para ter sucesso? Seria o sucesso um efeito colateral da felicidade? Olha, já indo direto à resposta, o paradigma que faz sentido, ou a pergunta certa que faz sentido nos mobilizar, é a segunda. Veja, este cara, o professor Shawn Achor, é professor do curso mais popular em Harvard hoje. Você fica imaginando, né, se a gente fizesse aqui uma rápida contabilidade, quantos presidentes da República dos Estados Unidos saíram de Harvard?
quantos prêmio Nobel. Lembre só que o Brasil, como país, em toda a sua história, não tem nenhum. Você entra numa galeria de um corredor em Harvard, você tem o corredor dos caras laureados com algum prêmio Nobel. Entrou em Harvard, você está feito na vida, não é? Seria lícito dizer o seguinte: bom, daqui, cara, é daqui para sair, para abraçar o sucesso completo e, portanto, é óbvio que eu serei feliz. Mas por que, então, este cara dá o curso mais disputado, porque é uma matéria opcional em Harvard, e, por ser uma matéria opcional, tem fila de espera? E a última vez que eu vi, eram 400 alunos na fila de espera para uma matéria que é sobre felicidade. Esse cara dá aula sobre felicidade. O que diz o professor Sean neste livro que vale muito a pena ler? Diz ele o seguinte: mais de uma década de pesquisas revolucionárias nos campos da neurociência, da psicologia positiva e da neurociência comprovaram, sem sombra de dúvida, que a relação entre sucesso e felicidade é, na verdade, o contrário do que se costumava acreditar até o século XX, em que a gente um dia poderia ser feliz depois de ter sucesso. E o que a gente testemunhou na história de muita gente ao longo desses séculos é que esse raio desse dia ficou pendurado em algum cabide e a gente não conseguiu pegá-lo na mão. Um dia, quando meus filhos casarem, um dia, quando os meus netos já estiverem formados, um dia, quando as coisas lá no escritório estiverem todas calmas, é como esperar que um dia o oceano pare de se movimentar e vire um piscinão. Assim, esse dia não vai acontecer. A experiência de estar vivo é uma jornada completamente instável e desconhecida. Isso nos obrigou, pela força e pela dor, em boa medida, a trazer para o paradigma do século XXI a ideia de ser feliz para poder experimentar o sucesso como um efeito colateral. E como você constrói felicidade? Veja, eu trouxe um rápido gráfico de pizza aqui. Um horror falar de gráfico de pizza pouco antes do almoço, né? Eles devem estar morrendo de fome, né? Mas eu serei breve. 50% do que a psicologia positiva e a neurociência explicam sobre a felicidade construída, essa expressão é muito boa, felicidade construída, 50% são herança genética. Aí você poderia dizer, nossa, que coisa fatalista, né? Bom, concordando ou não, o fato é que, de acordo com o grau de funcionamento, a normalidade do funcionamento do seu sistema nervoso central e periférico, da sua capacidade cognitiva, da sua maior ou menor mobilidade, é óbvio que são coisas que podem impactar, sim, a nossa experiência de estar vivo e de se relacionar consigo, com o outro e com o mundo ao redor. Mas veja, faltam 50% nesse gráfico. De onde vem o resto? 10% vem daquilo que os cientistas chamam de as suas circunstâncias de educação, de renda, de convívio social. Nível econômico e social, 10%. Então, eu sei que você agora, com alguma fome, se pergunta, então dinheiro traz ou não traz felicidade? Uma pergunta nova, né? Muito original, inclusive, para fazer. Bom, a resposta a essa pergunta, a resposta é não e a resposta é sim. O sim, porque todas as vezes que nós falarmos disso daqui, ou seja, pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, pessoas em miséria profunda e na subsistência desumana, qualquer gota de dinheiro produz um oceano de felicidade para essas pessoas. Portanto, dinheiro, neste caso, traz sim felicidade. Ao mesmo tempo, quando você olha para as classes médias e acima, nós aqui, cada gota de dinheiro não traz a mesma proporção de felicidade. Infelizmente, a felicidade cresce menos do que a quantidade de dinheiro adicionado. E eu adoraria ser o inventor dessa ideia, mas não sou. Veja, nesse gráfico, você tem aqui a comparação entre aquilo que se chama de os
muito felizes aqui embaixo e o nível de renda per capita nos Estados Unidos. Quero dizer aos senhores que eu olhei essa curva dos 10 anos subsequentes a 2010 e a boca do jacaré ampliou de um modo ainda mais significativo. Veja, se você olhar, por exemplo, este dado do Fórum Econômico Mundial, o Japão tem essa terceira maior renda per capita mundial. E mesmo assim, o Japão hoje está mergulhado numa reflexão profunda sobre o nível de infelicidade na sua sociedade, inclusive dentro das empresas. Portanto, se nós voltarmos ao nosso gráfico, 10% não é desprezível, mas não é a parte majoritária da construção daquilo que você pode chamar de felicidade autêntica. De onde vêm os 40% restantes? Vem daquilo que a ciência chama de atividade intencional. Aquilo que eu e você escolhemos fazer com intenção, com consciência e com protagonismo. Olha, eu desde que saí da Natura, e um pouco antes inclusive, uma das coisas que eu sempre gostei de fazer foi aconselhamento, tanto em coaching quanto em outplacement, de executivos e empreendedores de todos os setores que vocês podem imaginar. Um ponto comum: esses caras, em que pese qualquer quantidade de titulação acadêmica, em que pese qualquer nível de sucesso medido pelo critério que você desejar, esses caras perdem a experiência prazerosa de estarem vivos quando eles não estão de bem com as escolhas que eles fazem. Na vida e na carreira. Se tem uma coisa que destrói a minha capacidade de engajar e inspirar alguém, inclusive dentro da empresa, é o fato de eu não estar de bem com aquilo que eu tenho feito. E aí, rapidamente você põe em cima da mesa que o tema por trás da capacidade de fazer intencionalmente, conscientemente escolhas e de se sentir responsável por elas, ora, o tema que está aqui por trás é o tema do autoconhecimento. Anos atrás, se algum pobre executivo de RH propusesse na sua empresa que no centro do desenvolvimento da liderança o tema de autoconhecimento fosse o centro de gravidade do desenvolvimento humano, ele ia ser rotulado como, sei lá, vamos usar uma palavra que aqui em público dê para usar, hippie, heterodoxo demais. Hoje, a boa notícia é que nos programas das melhores empresas para se trabalhar no planeta e das de melhor performance, o que você encontra no centro do desenvolvimento humano é o tema do autoconhecimento. Ou seja, é a capacidade de você ter, conduzindo times, unidades e operações inteiras, não walking deads, não zumbis, mas pessoas despertas, acordadas, conscientes e protagonistas e, sobretudo, muito em paz com as suas próprias escolhas. Bom, isso pressupõe um convite a uma jornada de resgate de tudo aquilo que me trouxe até aqui, da minha história de vida, da minha ancestralidade, e de como ao longo dessa história de vida eu construí crenças, algumas que me alavancam, outras que me limitam. Como ao longo dessa jornada eu construí valores. Ora, chega a ser quase desonesto a gente olhar uma organização que por meio do seu trabalho de cultura decodifica o seu DNA em valores e olhar que os nossos líderes e seus liderados não sabem falar quais são os seus valores pessoais. Por outro lado, o alinhamento entre indivíduos e organização em valores provoca um efeito colateral espetacular de engajamento de corpo e alma. Porque quando a gente se conecta com a organização pelo alinhamento de valores, as coisas fazem sentido. E nós, seres humanos, temos sede e fome de ter sentido na vida. Ao mesmo tempo, autoconhecimento e líderes autoconscientes têm consciência para suas competências, seus talentos, seus pontos fortes e não desejam ter emprego. Sim, é uma opção a gente ter um emprego.
É uma opção a gente tratar aquilo como trabalho, como carreira ou como profissão. Mas os líderes que engajam e inspiram se sentem conectados a um propósito maior. E são expressão máxima na linguagem e no comportamento desse propósito, disso que nos dá a sensação de fazer parte de algo que é maior do que cada um de nós dentro da organização. Por fim, para eu começar a terminar, feita essa introdução em que o tema da felicidade é o mote, a pergunta é: dá para ser feliz no ambiente de trabalho? Dá para ser autenticamente feliz no ambiente de trabalho? Olha, eu, por propósito de vida, por amor e por absoluto prazer e ofício, eu trabalho com diferentes organizações nos temas de team building, desenvolvimento de liderança e circulo bastante por aí, como vários dos senhores também. Algumas paisagens corporativas soam a cemitério, ou a velório, ou a qualquer coisa bem pouco inspiradora. Alberto mostra uma cena aqui em que uma frase dizia: essa é uma época muito ruim para ser chato. Acho que não dá para discordar. Mas, se eu lançasse um desafio a vocês, para que vocês saíssem daqui agora e fossem até suas empresas, cada um de nós fôssemos até a unidade mais próxima da nossa empresa para fotografar pessoas felizes trabalhando e trazer as fotos para cá. O que a gente enxergaria? Como é que é a paisagem das pessoas felizes trabalhando na sua empresa? Alguém diria, sem dúvida, ela tem brilho nos olhos, ou ela sorri muito, ou ela está gesticulando e parece que está cocriando e colaborando com outras. Legal. Acho que ninguém discordaria disso. Mas eu pergunto, você fotografaria este cara como exemplo de uma pessoa feliz no trabalho? Olha, nos meus últimos anos, trabalhando com o tema de engajamento, estudando o tema, e o que hoje eu pus como reflexão sobre esse tema no meu livro de engajamento, eu digo a vocês que é claro que pessoas felizes riem, sorriem, contribuem, colaboram e com espontaneidade e alegria com os outros, mas essa não é a única paisagem de uma pessoa autenticamente feliz no trabalho. No meu livro, eu gosto de falar do que eu chamo do comportamento dos 3 Is do engajamento. Comportamento engajado depende de impaciência, de inquietude e de inconformismo. Pode ser que se você for até a sua empresa e encontrar com esse cara, pode ser que naquela área, naquele departamento, ou que está na empresa como um todo, esse cara seja o cara mais autenticamente feliz. Ele se importa. Este cara não aguenta mais esperar que um dia as coisas possam estar na sua maior e melhor versão possível aqui na empresa. Este cara tem uma insatisfação positiva, uma inquietude permanente e este cara não aceita mais que, em nome de uma suposta tradição, a gente continue fazendo como sempre fizemos por aqui. Ou que seja arrebatado por uma frase do tipo, mas nós nunca fizemos isso aqui antes. A empresa precisa, nesse momento, de programas de inovação e aceleração do empreendedorismo de uma maneira desesperada. E se não tiver consciência de que é possível estimular isso, ela terá um combustível a menos nessa jornada. Vocês sabem, conhecem a história, muitos aqui lembram do nosso Rubem Alves, que num conto maravilhoso dele, um dos brasileiros mais criativos que a gente teve, o Rubem Alves dizia: ostra feliz não faz pérola, porque tem ostra que faz e ostra que não faz, e a ostra que faz, ela está aberta, por esta abertura passa uma impureza, em geral um grão de areia, que machuca, incomoda, dói e desconforta essa bichinha. E como resposta a esse desconforto, ela produz uma pérola. Ostra feliz não fará pérola. E aí, portanto, eu chego no meu tema de encerramento. Sem a ilusão de que a felicidade é alegria o tempo todo
e que uma parte fundamental dela depende das escolhas intencionais e conscientes, o que nos traz o tema do autoconhecimento como competência-chave para liderar no século XXI, eu termino fazendo uma outra pergunta aos senhores. E falando de times, e não mais de pessoas, times de alta performance, como nós podemos preparar a empresa para o futuro por meio de equipes de alta performance? Primeiro tema, a base dele, e para quem conhece o Patrick Lencioni, eu me refiro aqui um pouco às ideias e ao modelo dele. Em primeiro lugar, não haverá êxito se nós não tivermos um grupo que atue como time. E um grupo só atuará como time se for capaz de ficar vulnerável. Ou seja, se os membros de uma equipe tiverem a coragem para ficarem vulneráveis uns com os outros. Diferente do que podemos imaginar da palavra vulnerabilidade, que de maneira equívoca pode nos lembrar fragilidade ou fraqueza, quando você fica vulnerável na frente de alguém, você é visto, você é percebido na melhor versão possível de você mesmo. Eu outro dia acompanhava um trabalho numa empresa, a empresa está sendo preparada para ser vendida. E essa empresa, por meio do seu COO, está conduzindo reuniões com a equipe da alta direção, que se reporta ao COO, reuniões de corte de pessoas, de custos, de investimentos, sem parar. Lá pela 90ª reunião que eles resolveram fazer, para mais uma vez preparar a empresa para perder alguns quilos e caber num vestido bem apertado que lhe prometeram, eu facilitava a reunião, o COO coordenava a reunião, uma diretora, uma das mais engajadas do grupo, ela bate as duas mãos na mesa, ela levanta e faz o seguinte discurso para todos: olha, vocês sabem que eu trabalho há muito tempo aqui. E eu sei que o que nós estamos fazendo, nós temos que fazer. Eu não sou contra o que nós estamos fazendo, mas eu não reconheço mais esse grupo. Eu não me sinto mais identificada com o nosso time. Fundamentalmente, porque eu discordo da maneira como nós estamos conversando. Quero confessar a vocês que eu tenho vindo trabalhar aqui todos os dias com um nó na garganta. E explode em choro. Mas pensa num climão. Nessa hora, todo mundo olha para a cara de quem? Do COO. E até eu estava olhando para ele. Eu que estava lá facilitando, eu olho para a cara dele e disse assim: rapaz, o que você vai fazer agora? Pessoal, se vocês olhassem esse líder neste segundo, vocês iam ter a mesma percepção brilhante que eu tive. Esse cara olhava em absoluto silêncio e foco para ela, como se só tivesse restado ela na sala. E depois de um longo e barulhento silêncio, ele põe as duas mãos no rosto, ele olha para ela e diz: eu tenho me sentido igualzinho a você. A coragem de um líder para expor a sua vulnerabilidade de maneira franca e autêntica, expressando o que pensava e sentia, criou naquele time um momento de ligação. A coragem para ficar vulnerável, ao invés de um líder que nesse momento esgrima com o time, oferecendo dados e fatos, pontos e contrapontos, criou um momento de ligação, as pessoas se reuniram naquele instante e se conectaram com um caminho comum, com um propósito comum. Não haverá confiança se as pessoas não tiverem coragem para ficar vulneráveis e falarem a partir da melhor versão possível delas mesmas, dos seus pensamentos e sentimentos. E, novamente, é impossível deixar de lado como o tema do autoconhecimento vai contribuir para as pessoas terem conversas corajosas. Segundo tema, segundo pré-requisito, capacidade para conflitar. Eu vou dizer a vocês o seguinte: eu vou descrever o comportamento e eu sei que nomes virão à sua cabeça. Há pessoas que chegam numa reunião para concordar tão somente.
buscando alinhamento, buscando consenso. Ora, há algo de errado em pessoas que buscam consenso? Claro que não. O problema é quando elas só buscam consenso. O problema é quando as pessoas pulam uma etapa riquíssima, capaz de colocar a empresa na sua potência criativa, que é a etapa do debate, do pensamento divergente. O debate é exercido fortemente por meio de perguntas, pela capacidade de fazer perguntas, com fluência e provocação. Mas e se? Mas e se não? Mas e se sim? E por quê? E por que sim e por que não? Essa, como já dizia o Peter Senge na quinta disciplina, é a etapa do diálogo, do debate. Mas depois do debate, do pensamento divergente, é preciso chegar em algum lugar. Por vezes, esse debate, dada a complexidade do tema, se estende por semanas, ou às vezes, dependendo do tema, por 15 minutos. É o líder que conduz esse timing. Mas, na realidade, há um momento de fazer a transição para o diálogo, aí sim, para o pensamento convergente, para o alinhamento compromissado, para aquilo que reúne as pessoas numa direção comum. Os times que têm medo de conflitar, criam uma coisa que é veneno na corrente sanguínea da empresa: harmonia artificial. Faz de conta que eu estou amando o que você está falando. Faz de conta que eu estou super concordando com você. Quando na realidade a minha vontade era de te dar uma tesoura voadora. Tesoura voadora não pode dar, né? Na realidade, quando a gente diz a capacidade para conflitar, no século XXI, não há mais espaço para comportamento assedioso e de desrespeito e de falta de ética. Mas se o preço para ser respeitoso for harmonia artificial, estamos calibrando mal essa conversa. Terceiro requisito, compromisso com um propósito maior. Olha, a empresa por vezes é feita de departamentos, de áreas. É feita de diferentes líderes, de diferentes unidades. Se as partes forem maiores do que o todo, no que eu quero dizer, se elas tentarem ser mais importantes do que o todo, a empresa sofrerá dois efeitos colaterais terríveis: fragmentação e ambiguidade na ação. Se não houver um alinhamento compromissado em que, tudo bem que a gente tenha gerentes de divisão, diretores de unidade, áreas e departamentos, mas se não houver uma sensação de que eles estão a serviço de algo maior do que as partes, a governança de um todo, marcado por propósito significativo, esse preço será ambiguidade e fragmentação. Quarta característica, uma cultura de accountability. Uma cultura de prestação de contas. Alguns comportamentos serão chave aqui. Em primeiro lugar, numa empresa com times em alta performance, as pessoas se posicionam com clareza. Pessoal, abrindo um parênteses muito pessoal aqui com vocês, vocês sabem e já ouviram várias pessoas reclamando dos seus líderes uma coisa simples e ao mesmo tempo enormemente importante: eu não sei qual é a posição dele ou dela. Então você sai de uma reunião, eu e você saímos de uma reunião, o nosso líder fez um discurso de 40 minutos ininterruptos, citou Shakespeare, trouxe dados, fatos, gráficos, estatísticas. Eu e você saímos da reunião, eu olho para você e digo: ele é a favor, né? Ao que você responde para mim de maneira inequívoca: ele é contra. Olha, isto mata o time, porque mergulha o time num nem cá, nem lá, numa zona cinzenta entre o sim e o não, mas com certeza o talvez. E isto nos destrói na capacidade de sermos um time, quando na verdade nos tornamos só um grupo de gente junta. Os líderes que conduzem times em alta performance se posicionam com clareza, até porque sim é uma posição clara, não é uma posição clara, e não sei é uma posição clara. Eu não tenho a mais remota ideia,
eu ainda não me decidi, é uma posição clara. Ao mesmo tempo, numa empresa de alta performance, as pessoas não fogem da responsabilidade. E, de novo, o exemplo mais inspirador para isso será o da liderança. Coisas do tipo, isso não está na minha descrição de cargo. Isso não é bem da minha área. Você vai esperar 3 encarnações para recuperar a alta performance de um indivíduo capaz de, numa hora dessa, dizendo, mas isso não é do meu setor. Quando tem um incêndio do seu lado. Ao mesmo tempo, as pessoas que estão em times de alta performance jogam falam jogando. Não é possível que no meio de um jogo de futebol, você está vendo alguém impedido, você diz, bom, se o técnico não gritar lá do banco, não sou eu que vou dizer. Ou pior, esperar que o presidente do clube mande uma mensagem para dizer, saia de impedimento. Na realidade, feedback o tempo todo, independente do organograma e das hierarquias. Numa empresa em que as pessoas têm uma cultura de prestação de contas entre si, independente do cargo e do organograma, elas constroem a alta performance como efeito colateral. E para terminar, é óbvio que um grupo virou time na medida em que trabalha com alto nível de confiança interpessoal, pela coragem da gente ficar vulnerável um com o outro, pela capacidade de conflitar produtivamente, pela capacidade de se comprometer com um propósito maior do que o propósito das partes, com uma forte cultura de accountability, de prestação de contas, onde a gente se posiciona com clareza, joga falando e não foge da responsabilidade. Resultado virá como efeito colateral disso tudo. Na boca de alguns líderes você escuta, nós precisamos ter foco no resultado. Inverta essa pirâmide. O resultado extraordinário virá do efeito positivo dessas coisas coexistentes. Portanto, você terá indivíduos, para concluir, engajados na sua empresa, que sentem que eles são capazes de fazer o que fazem e sentir que ao fazerem o que fazem, eles vivem seus valores mais importantes. Eles sentirão que servem a empresa por meio dos seus mais importantes talentos. Ao mesmo tempo, uma equipe engajada dependerá de estar longe do tédio e do relaxamento, o tempo todo desafiadas no limite das suas competências e travando relacionamentos significativos, onde essas 5 dimensões nos ajudam. Eu gosto de uma ideia. Eu estou mais do que convencido que a paisagem de alguém engajado é alguém que tem vontade de futuro. É alguém que tem desejo de fazer parte daquilo e daqueles relacionamentos numa sensação de alto nível de comprometimento de corpo e alma no longo prazo. Eu aqui encerro, faço o convite para vocês me seguirem no LinkedIn. Todos os dias nós postamos temas de liderança, vida e carreira, e por lá será um grande prazer me manter em contato com vocês. Uma última palavra. Vocês estão escutando aqui pessoas que estão falando, além de negócios, estão falando de política. Cenário político, a nossa economia. Bom, esse é um ano de eleições. Eu, pessoalmente, nunca estive tão desanimado e tão descrente de que qualquer um dos líderes que estejam aí sejam capazes de arrebatar o Brasil com uma enorme paixão e para entregar o Brasil para o país que a gente sempre mereceu ter. Mas essa é uma opinião pessoal. Embora a minha descrença na política esteja enorme, como a de vários de vocês, a minha crença no papel de líder das empresas só aumentou. Você, que tem o cargo de liderança, impacta pessoas todos os dias. E a maneira como você as devolve para casa, para suas casas, para os seus papéis de cidadãos, para os seus papéis familiares, a maneira como nós, no papel de líder, impactamos essa pessoa, para mim, vale mais do que qualquer esperança depositada em qualquer novo presidente da República. Olha, eu não sei quanto a você, mas eu estou saturado de apagadores de incêndio. Sabe o que nós precisamos nesse momento? Do país e das nossas empresas? Nós não precisamos mais de apagador de incêndio, nós precisamos de incendiários. Que vocês possam acender o
fogo dentro das pessoas e levar suas organizações e seus indivíduos para o patamar que todos merecemos. Muito obrigado, ótimo evento a vocês.